Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja. Bom, hoje vamos falar então sobre o dom de línguas. E deixa eu só dizer algumas coisas primeiro, antes de entrarmos nos textos, porque importa que nós estudemos o que a palavra de Deus diz a este respeito. Eu venho de uma tradição pentecostal já de 4 gerações. Meu tio, bisavô, foi um dos fundadores das Assembleias de Deus do Canadá. E meu avô materno foi o primeiro missionário pentecostal na Índia, em 1906. Então, dessas gerações todas, mais de 100 membros da minha família militam na igreja pentecostal ao redor do mundo. Alguns estão na área de publicações na Quênia, outros estão na área de ajuda médica, missionários médicos no Oriente, todos pentecostais. Então, já é algo que a gente conhece e lida com isso há muitos e muitos anos. Eu vou completar mês que vem 59 anos de idade e já são 48 anos que eu falo em línguas como parte da minha vida de oração. Então, eu falo de uma experiência mas fora a nossa experiência, nós sabemos que ao longo da história pentecostal tem havido alguns abusos nesta área. E o que nós queremos fazer é voltar às Escrituras para honrar primeiro a palavra de Deus. Para honrar a palavra de Deus. Nós nos submetemos à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser em absoluto um pretexto ou apenas um trampolim para aquilo que nós cremos, mas tem que ser a base daquilo que nós cremos, pois a palavra de Deus não é um instrumento, é uma autoridade em nossas vidas. Nós temos que nos submeter ao que a palavra de Deus realmente diz. E ao fazermos isto, descobrimos, e isso não é só nosso caso, como o caso de todo mundo, que é difícil voltar a ler a Bíblia com isenção. A gente traz para a nossa leitura certas pressuposições, certas histórias. Não, porque nossos pais falaram isso, porque eu ouvi uma pregação que falou o seguinte, não é assim? Não é necessariamente assim. O princípio de sola escritura é de sempre voltarmos a submeter a nossa prática, a nossa doutrina às Escrituras e estudarmos de novo as Escrituras para ver se realmente as Escrituras sustentam aquilo que nós cremos. Outra coisa que nós sabemos é que na igreja pentecostal, especialmente nesta geração, muitas pessoas são teologicamente pentecostais, mas não são pentecostais na prática. Acreditam na continuidade de dons espirituais, mas não praticam, não buscam, não se movem na área de línguas ou de profecia ou de cura divina, simplesmente dizem, não, eu creio, mas não temos visto, como no passado, o mover do Espírito, e é algo que eu quero promover mais. Eu creio que nós precisamos de um novo mover do Espírito no nosso meio. Mas, ao falarmos sobre línguas, o dom de línguas, que discutivelmente é talvez o dom mais controvertido, mais controverso de todos os dons espirituais, nós nos deparamos com as passagens bíblicas que falam sobre dons espirituais. Há quatro passagens bíblicas, para quem está anotando, 4 passagens bíblicas. Se você não trouxe caderno, papel, lápis, então vai ouvir e vai levar assim uma noção meio geral, mas para quem trouxe papel você vai poder voltar a estudar essas coisas e também repensar isso para a sua própria vida. Quais são as listas de dons espirituais? Romanos 12, Paulo fala sobre dons espirituais, após falar sobre a necessidade da renovação da nossa mente, de não nos conformarmos a este século, a este mundo, mas sermos renovados na nossa mente, ele menciona dons espirituais. Também em 1 Coríntios 12, nós temos uma lista de versículos 8 a 11, também no versículo 28 nós temos a lista de dons espirituais. Em Efésios 4,
fala sobre os dons espirituais no sentido ministerial, né? Os 5 dons ministeriais de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Talvez 4, pastor mestre pode ser, e finado pode ser pastor mestre ou pastor e mestre. Há diferenças de opinião sobre se são 5, se são 4, mas esses seriam os dons que constituiriam assim a liderança da igreja. E finalmente em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, também há uma lista. Não vamos ver a lista de Pedro, nem tampouco de Romanos, nem de Efésios, porque em apenas uma passagem, em apenas uma carta, há menção de dom de línguas. Só em 1 Coríntios. E nesta passagem é tratado ao longo de 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14, e há razões para isto. Mas a primeira menção de línguas não está nem nas epístolas, nem no livro de Atos, mas no livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou ler de versículos 9 a 20. Marcos 16, versículos 9 a 20. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Deixa eu parar aqui um instante. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Não quero criticar, mas se você estiver com a versão errada, faça o seu melhor para não ficar, né? Eu uso o NVI porque até hoje eu não sei o que quer dizer beneplácito. A revista atualizada é complicada e tem centenas de palavras que não são mais usadas em português. Muito embora todo mundo da minha geração decorou a sua Bíblia, né? Os versículos que decorou no ARA, né? Na revista atualizada, eu tenho usado a NVI tanto para presbitério como também na catedral. É a Bíblia de leitura pública, né? É uma Bíblia. Toda versão tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. NVI é uma excelente versão, é uma excelente tradução. E eu uso porque é de uma leitura muito mais fácil. Quando eu leio NVI. Quando eu cito de cabeça um versículo, é revista atualizada, mas aí já é a confusão que vem com esta benção. É uma benção, meio benção, né? As novas tradições. Agora, eu falo isso porque na sua leitura você vai notar certas sutilezas, diferença de construção, sintaxe, até certas palavras trocadas. Não há grande problema com isso, mas se isso causar algum desconforto, só para você saber que eu estou lendo da NVI. Bom, desculpe, essa explicação se faz necessária, porque vamos ler bastante da Bíblia hoje. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu de outra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esta passagem não está presente em todos os antigos, assim, em alguns dos antigos manuscritos, e é uma passagem discutível, assim, é uma passagem, digamos, controvertido, porque os mais antigos, isso também, os discutivelmente mais antigos, supostamente não contém esta passagem. Orígenes e Clemente de Alexandria não fizeram menção dessa passagem. Parece que eles não tinham conhecimento. Já estamos falando dos pais da igreja do fim do primeiro século. Eusébio e Jerônimo também afirmaram que essa passagem estava ausente da maioria dos manuscritos disponíveis na sua época. Mas muitos manuscritos, de fato, e antiquíssimos, incluem essa passagem, né? Irineu, por exemplo, fez menção dessa passagem, ele faz referência a esta passagem. Então, em si, ele é considerado, digamos, uma passagem boa, não briga por ela ter sido incluída na grande maioria das nossas traduções, ela é considerada fidedigna, mas alguns discutem. Se fosse só para essa passagem, haveria grandes problemas em falar de línguas estranhas, você nunca vai achar essa frase línguas estranhas na Bíblia. Não são estranhas, são outras línguas ou dons de línguas. Mas como não é a única passagem, ele serve, digamos, para um ponto de partida e estabelece apenas uma coisa. A palavra usada aqui, quando fala em outras línguas, fala sobre idiomas. O glossa, ou idiomas, serão faladas. Entende-se como línguas, então, que não eram faladas anteriormente, ou que eram, digamos, diversidade de línguas. Alguém assobiou? Desligue o seu telefone ou coloque seu telefone em mudo. Tá vendo? Coloque seu WhatsApp em mudo, ok? Ou desligue de vez, para não ser devidamente humilhado por mim e constrangido por mim. Ok. Outras línguas. A promessa, muitos defendem Marcos como o primeiro evangelho a ser escrito. Eu pessoalmente creio que foi o último. Eu creio que foi, digamos, um resumo feito por Marcos após os outros três, e portanto ele é um evangelho. Inclusive há um excelente livro sobre isso, cujo nome eu não me lembro agora nesse momento, mas não importa, não é sobre isso que estamos falando. Enfim, vamos para os textos que são, digamos, indiscutíveis. Atos capítulo 2, a primeira vez que nós vemos línguas de fato sendo faladas de uma maneira sobrenatural, e eu enfatizo isso, sobrenatural, é em Atos capítulo 2. Atos 2 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se a multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene,
visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Bom, vemos que algo que parecia ser línguas de fogo, não diz que foram línguas de fogo, mas algo que parecia ser línguas de fogo, pousou sobre cada um deles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. O mesmo termo que nós vemos depois sobre esses mesmos discípulos em Atos capítulo 4. Depois de Pedro ser liberto, eles oraram e todo mundo naquele lugar ficou cheio do Espírito Santo. Estamos falando da mesma experiência. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Importante esse fator, porque línguas, o dom de línguas, não é a capacidade de aprender novas línguas, mas é a capacidade de espontaneamente falar línguas que não são conhecidas previamente. Isto já é estabelecido muito claramente aqui em Atos 2. Mais uma vez, ele usa o mesmo termo no grego glossa, ou seja, idiomas. Eles não balbuciaram, eles não falaram histericamente, eles literalmente falavam das grandezas de Deus em línguas humanas, em idiomas estrangeiros, que os estrangeiros entenderam, pois trata-se de quê? Dos judeus, aliás, não só dos judeus, dos hebreus que foram espalhados, as 12 tribos que ficaram espalhados pelo mundo. Nós sabemos que apenas 2 tribos voltaram para Israel, né? Judá e Benjamim voltaram do cativeiro babilônico, mas do cativeiro assírio, ou seja, do cativeiro do reino do norte, Israel, ninguém voltou. E o que aconteceu? Esses das outras tribos ficaram espalhados pelo mundo, continuando a manter zelo pelas Escrituras e voltando para Jerusalém, ocasionalmente para fazer romaria e cultuar a Deus durante as festas hebraicas. Esses se reuniram então. Estamos falando então de judeus ou de nascença ou convertidos. E mais, vemos no ato das línguas estranhas o que? Eles estavam declarando as grandezas de Deus. Não estavam proclamando o Evangelho. Tanto que as línguas confundiram quem ouviu. Não foi a pregação do Evangelho, como muitas pessoas dizem. Porque falar em outras línguas é capacidade de pregar o Evangelho para estrangeiros. Você aprende uma nova língua e isso se refere a poder pregar através das fronteiras culturais. Não, o Evangelho não foi pregado em línguas estranhas. Confundiu, porque ouviram falar das grandezas de Deus, mas o que aconteceu? Perplexos perguntaram: o que quer dizer isto? Depois disto, Pedro ficou de pé e ele então pregou com todas as letras o Evangelho, que Jesus Cristo tinha sido crucificado, que ele ressuscitou, que agora ele tinha sido coroado Cristo e Senhor. E depois da pregação de Pedro é que 3.000 pessoas foram convertidas. O que nós vemos aqui é uma coisa extraordinária, porque o dia de Pentecostes marca o início de uma nova época na história da redenção. Para vocês teólogos, os que estão estudando teologia, seminaristas, nós sabemos que no progresso da história da redenção, certos atos marcaram fortemente a história da igreja e do povo de Deus. O Êxodo foi marcante, com o recebimento da lei, marcante. A promessa a Davi. A promessa a Davi que a sua casa seria perpétua, que o seu reinado, seus descendentes, sempre haveria um filho de Davi no trono de Israel. Mais um marco na história. A vinda de Cristo foi o início, o primeiro advento, o início. Agora, o que nós vemos aqui
na pregação de Pedro, que nós não temos tempo para entrar, é o quê? O início de uma nova época, porque ele usa linguagem apocalíptica, né? As estrelas caem do céu, o sol se escurece, a lua se torna sangue. Todas essas imagens são imagens clássicas de literatura apocalíptica, marcando o quê? O fim de uma época e o início de uma nova época na história da redenção. Pedro fica de pé e ele diz: isto é aquilo que foi prometido por Joel nos últimos dias. Pessoas me perguntam: nós vivemos nos últimos dias? A resposta é sim, nós vivemos nos últimos dias. Há quanto tempo? Há 2000 anos nós vivemos nos últimos dias, porque depois desses dias vem o fim. Eu não sei se são os últimos dos últimos dias, aí já, né? Porque com Obama e o Estado Islâmico, aquela coisa toda, e o Lava Jato, todo mundo acha que é o fim do tempo. Mas nós vivemos nos últimos dias, porque este é o último período. Que período é este? É o período marcado pelo seguinte: pelo derramamento do Espírito Santo sobre todos os membros do corpo de Cristo, ou todos os membros da família de Deus, recebem o Espírito Santo, realizando aquela profecia de Jeremias 31:31, ninguém ensinará ao seu próximo, conheça o Senhor, porque todos conhecerão. Como é que isso foi diferente do anterior? O anterior é que o Espírito só veio sobre juízes, sobre reis, sobre profetas, né? Desceu sobre Sansão o Espírito de Deus, ele foi munido de força para derrotar os filisteus. Desceu o Espírito de Deus sobre Samuel, Samuel profetizou. Desceu o Espírito de Deus sobre Saul, quando ele se viu entre os profetas e começaram a perguntaram entre si: ele é filho de profeta? Ele é um profeta? Será que Saul... Por quê? Porque o Espírito de Deus desceu sobre ele. Isso acontecia com indivíduos escolhidos, especiais, mas agora não. A partir de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Isso marcou a diferença, tanto que ele diz: os seus jovens terão sonhos, terão visões, seus velhos terão sonhos. Não quer dizer que os jovens não terão sonhos, né? Porque quem anda sonhando não se acha velho, não. Mas fala sobre o quê? O mover do Espírito. Fala sobre o quê? Uma dimensão sobrenatural presente e manifestado em todo o corpo de Cristo. Esse é o início, então. O significado de Pentecostes marca o início de uma nova época, de uma nova era do Espírito. E mais, nós vemos a inversão de Babel, não é? Porque em Babel, Deus desceu, confundiu as línguas. Em Pentecostes, o que aconteceu? Os povos vieram de todos os cantos da terra e ouviram as grandezas de Deus em sua própria língua. Não mais houve uma unificação segundo a língua, mas pela multiplicação de línguas, pelo dom de línguas, todos os povos mais uma vez foram reunidos, só que ao redor do senhorio de Cristo. Bom, Lucas tem uma agenda para o livro de Atos. É importante que a gente entenda isso para entender a função do dom de línguas aqui. A agenda foi o seguinte: volte para Jerusalém e espere poder do alto, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Esta é a agenda que esse livro segue, mostrando o Evangelho expandindo e atravessando barreiras históricas, barreiras nacionais e barreiras étnicas. Essa é a agenda. E as línguas fazem parte desta agenda. A ênfase aqui não é o Espírito Santo, a ênfase é Cristo. A ênfase não é línguas estranhas, a ênfase é o anúncio do Evangelho. Muito bem. Se você tiver perguntas, anote, porque depois do intervalo eu vou responder as que eu sei responder. As que eu não sei responder, eu não vou responder. Vou dizer eu não sei. Mas eu vou tentar responder a todos, né? Ou
tentar mostrar que sua pergunta não convém. Bom, 3 vezes fala-se de línguas, 3 vezes nós vemos línguas estranhas manifestas, ou o dom de línguas manifestas no livro de Atos. O primeiro é Pentecoste. Línguas serviu para quê? Para despertar os povos estrangeiros que ali estavam e chamá-los para ouvir a pregação do Evangelho. Segunda vez que nós falamos sobre o dom de línguas, nós vemos línguas em Atos, é em Atos capítulo 10. Pode abrir a sua Bíblia. Agora já não estamos entre judeus. Estamos na casa de um gentio. E um dos grandes problemas que o Conselho de Jerusalém teve que enfrentar foi: o que vamos fazer com os gentios? Paulo teve que trabalhar com isso. Nós vemos Paulo lidando com essa questão de circuncisão e das leis e das festas hebraicas com novos crentes que eram gentios. Mas, inicialmente, nem se pensava em pregar para gentios. A promessa era para Israel, para a casa de Israel. Agora em Atos 10, versículo 34. Nós sabemos que Pedro teve essa visão dos animais impuros e proibidos descendo sobre a terraça onde ele estava dormindo, e ouviu a voz de Deus dizendo: levante-se, mata, coma, e ele: não, são proibidos e tal. E aí vem o emissário da casa de Cornélio pedindo para Pedro visitar, e ele entende que isso tem a ver com a sua visão de atravessar, digamos, as barreiras das leis levíticas. Bom, versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Ok, ele pregou o Evangelho. Está pregando. Esta é a mensagem. Se alguém quiser saber o que é o Evangelho em 45 segundos, leia esses versículos. Essa é a notícia de que Cristo salva. Versículo 44. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. Ok. Continuando. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Ok, um gentio temente a Deus. Não diz necessariamente que ele foi convertido ao judaísmo, mas possivelmente era um prosélito, né? Mas um gentio em todo caso. Todos ficaram admirados porque aqui as línguas não serviram
para atrair outros povos para ouvir o Evangelho. Pelo contrário, foi o Espírito Santo desceu sobre eles, mostrando a Pedro e os outros judeus convertidos que o Evangelho tinha alcançado o coração, que uma obra de Deus tinha sido feita no coração de gentios. Então, o dom de línguas serviu como uma prova de que Deus tinha aberto a roda, tinha aberto o Evangelho para pessoas de outros povos. Nós vemos que isso criou problemas, porque Pedro foi convocado a Jerusalém para explicar o que tinha acontecido. E no capítulo seguinte, capítulo 11, versículo 17, ele diz: se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Literalmente, o Espírito Santo forçou a barra com os discípulos. Não foi por uma revelação somente que eles pregaram, mas ao pregar, ao ser convocado, ao ser chamado para a casa de Cornélio, ao entrar na casa de Cornélio, ao pregar o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio e todos eles falaram em outros idiomas. Que idiomas são esses? Não sabemos. Que línguas são esses? Não sabemos. Mas Pedro reconheceu o fenômeno. Ele reconheceu e disse: foi isso que aconteceu conosco no dia de Pentecoste. Então, aqui línguas serviu de um sinal que o Evangelho teria atravessado a barreira de Israel. Tinha estourado a barreira de Israel. Muito bem. Terceira vez que nós vemos línguas no livro de Atos, em capítulo 19. Só 3 vezes. Terceira vez, em capítulo 19. Anote suas perguntas, para não, se surgir uma dúvida, anote sua pergunta para fazê-lo na segunda metade deste café teológico. Aqui nós temos uma passagem um pouquinho difícil, e há 2 leituras que nós podemos fazer dessa passagem. Eu vou fazer uma, e se alguém souber da outra e perguntar na segunda metade, então eu vou tratar da segunda, mas eu vou tentar tratar da que eu acho mais provável, discordando um pouquinho do D.A. Carson, que é difícil, viu? Você pode discordar de D.A. Carson, provar que ele está errado, aí que é impossível, aqui. Com ele ninguém briga, né? Inclusive, esse livro bom, vamos falar desse livro depois, do D.A. Carson, é fantástico. Bom, XIX. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. Batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce nele, que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Pela primeira vez nós vemos a imposição de mãos associado a esse fenômeno, porque em Atos aconteceu com todo mundo, ninguém recebeu a imposição de mãos. Em Cornélio, Pedro não teria imposto as mãos, tanto que Pedro basicamente disse: eu não devia nem estar aqui, né? Ele não foi um diplomata, não seria contratado pelo Itamaraty. Pedro era assim, bem bruto, era um pescador, né? Então era um cara assim, bem bruto. E ele chega lá e diz: olha,
Eu nem devia estar aqui, mas agora que estou vendo que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele está fazendo assim, meio que, eu não tenho nada com isso, isso é Deus, mas eu vou pregar o evangelho assim mesmo. E quando prega, aí Deus mostra para Pedro o como ele é preconceituoso e diz, agora eu vou incluir os gentios também. E Pedro se vê em maus lençóis com Jerusalém e tem que se explicar. No capítulo seguinte, ele está lá dizendo, gente, olha só o que Deus fez, eu não tenho nada com isso, foi o Espírito Santo que fez, que ouvimos a mesma coisa que aconteceu conosco, aconteceu com eles. Línguas estranhas se tornou então o quê? Se tornou o sinal da presença de Deus na vida até daqueles que não eram de descendência hebraica. 19 já é outra coisa, porque nós estamos onde? Em Efésio. O que nós sabemos sobre Efésio? É uma cidade grega, não é uma cidade judaica. Mas havia discípulos lá. Que discípulos são esses? Alguns discípulos. Discípulos de Cristo? Não. Discípulos de João Batista. Eles tinham recebido o batismo de João Batista, que era um batismo de arrependimento e também de expectativa da vinda do Cristo. João, ao batizava pessoas para o arrependimento dos seus pecados, mas também a mensagem de João não era uma mensagem cristã no sentido realizada, mas no sentido profético. Vem aquele cujos sandálios não sou nem sequer digno para desatar. Ele era a previsão da vida. Então esses discípulos estavam lá em Éfeso. Eles não tinham noção da Trindade. Havia só Deus Pai, o Filho de Deus, que é o anúncio de Cristo, e o Espírito, eles aparentemente desconheciam. É aqui que mora uma certa sutileza que o D.A. Carson explica, que eu não vou explicar, mas que podem ler no livro dele. Então, o que aconteceu? Ouviram as boas novas, foram batizados com o batismo cristão e receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Em nenhum desses momentos nós podemos extrair um padrão ou uma regra sobre como alguém vem a falar em línguas estranhas. Não há do livro de Atos como você extrair uma regra. Olha, se você crer, for batizado, recebereis os dons do Espírito Santo. Acontece que na casa de Cornélio aconteceu tudo ao mesmo tempo. No dia de Pentecoste aconteceu, esperando poder do alto, mas eles já tinham recebido o Espírito Santo antes. Quando? No cenáculo. No cenáculo, mesmo com as portas trancadas, Jesus adentrou. E ao ver os discípulos, ele disse: recebei o Espírito Santo, e soprou sobre eles. Nós não podemos sequer confessar Jesus Cristo como Senhor, senão pelo poder do Espírito Santo. Então não é que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio, o Espírito Santo já estava no mundo e agia por intermédio de Cristo. Ele que andou no poder do Espírito Santo. Ele foi levado ao deserto pelo poder do Espírito Santo. Ele voltou no poder do Espírito Santo. Tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava entre eles, e após a sua ressurreição, ao encontrar os discípulos, ele disse: recebei o Espírito Santo. O que eles tinham era o Espírito Santo. Você não pode ser cristão sem que isto seja uma manifestação do Espírito Santo. Todo mundo que crê em Jesus Cristo de coração e é convertido tem o Espírito Santo em sua vida. Pentecostais, batistas, presbiterianos, congregacionais, todos têm o Espírito Santo em sua vida. Um dos problemas de Pentecoste do século XX é que os pentecostais dizem que os demais que não falam em línguas nem sequer têm o Espírito Santo. Isso não é certo, isso não é bíblico. Todos têm o Espírito Santo. Todavia, Jesus disse: volte e espere poder do alto. Quando eles, no dia de Pentecoste,
foram visitados, o Espírito Santo encheu aquele lugar. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram batizados no Espírito Santo, o que aconteceu novamente em Atos capítulo 4, após a libertação de Pedro. Então, afirmar que o batismo no Espírito Santo acontece uma vez só, também não tem fundamento bíblico. Nós somos cheios e devemos voltar a ser cheios, e nós vemos isso em Efésios 5, onde Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos ser enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós não cremos apenas numa segunda bênção, nós cremos numa bênção, numa terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e diária. Diariamente nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Diga para o seu vizinho: você precisa hoje ser cheio novamente do Espírito Santo. Como também afirmar que línguas são prova de um batismo também não tem sustentação bíblica. Faz parte da nossa história pentecostal, mas não se sustenta pelos textos que nós acabamos de ler. Então se sustenta por quais textos? Não há textos que sustentam isso, porque estes são os textos que existem. São estes os textos. Depois disso, sobra só 1 Coríntios 12, que nós vamos tratar já já. Eu tenho que tratar já já, senão nós vamos gastar 20 horas aqui falando sobre os detalhes. Mas, surgindo pergunta, escreva aqui da segunda parte, nós vamos tratar. Não há regra. Eu aprendi que se nós crescêssemos, fôssemos batizados, receberíamos o batismo no Espírito Santo. 1, 2, 3. Eu aprendi que na casa de Cornélio, excepcionalmente, esta fórmula foi invertida. 1, 3, 2. E no caso dos discípulos em Éfeso, voltou, 1, 2, 3, mas é pouca sustentação para afirmar uma fórmula de recebimento, pois dos 3 casos no livro de Atos, 2 ocorreram sem imposição de mãos. Há um caso em Atos 8, onde os apóstolos impuseram as mãos. Simão queria esse poder, mas não há menção sobre línguas estranhas. Então, não vou nem incluir essa passagem na nossa discussão, porque ele não é relevante à questão do dom de línguas. Bom, então, quando nós chegamos ao livro de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós sabemos que a agenda de Lucas, ao escrever o livro de Atos, foi de mostrar a expansão do Evangelho dentro do povo de Israel e depois além. Cornélio, no caso de capítulo 8, samaritanos, no caso de Éfeso, já estamos agora indo muito além da Palestina para outros povos. Esta é a agenda de Lucas. Qual é a agenda de Paulo? Porque para entender capítulos 12, 13 e 14, nós temos que entender por que Paulo escreveu essa carta. Esta carta foi escrita para corrigir uma série de problemas e erros sendo praticados pela igreja em Corinto. Já notou que igrejas, geralmente, quando igrejas usam um nome bíblico, Primeira Igreja Batista Betel, ou Primeira Igreja Batista Filadélfia, ou Primeira Igreja Congregacional, ninguém bota Primeira Igreja Batista de Corinto. Por quê? Porque Corinto foi uma igreja terrível e ninguém quer ter esse nome na sua porta. Ninguém quer ser a primeira igreja corintiana. Embora haja pastores corintianos e inexplicavelmente, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito. Desculpe. Em São Paulo essa piada é bem melhor, O que nós temos em Corinto? Divisões, partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Problemas graves morais, ao ponto de um rapaz estar dormindo com sua madraça.
desprezo pela Santa Ceia e pela comunhão e o abuso de dons espirituais, particularmente o dom de línguas. É o único dom de todos os dons mencionados que exige uma disciplina, uma explicação e uma disciplina. Então nós tratamos disto a partir de capítulo 12. Vamos ler os primeiros 11 versículos. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Esta é a chave. Versículo 11 é a chave. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Primeiro, dizer o óbvio. O dom de línguas se trata de algo sobrenatural. Volto a dizer, estamos falando de algo concedido pelo Espírito Santo, sobrenaturalmente. É um milagre. Por isso, não se trata da habilidade de aprender a falar outras línguas. Não é a capacidade. Tem pessoas que têm facilidade de aprender línguas, outros idiomas. Não é o mesmo que o dom espiritual de línguas. Também não é uma prova de espiritualidade que aparentemente estava acontecendo entre os coríntios. Eles estavam usando línguas como uma espécie de prova de que eles eram de Cristo. E esse é um problema que voltou a acontecer durante o movimento pentecostal moderno, onde pessoas diziam, se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. E eu conheço pessoas, tenho pessoas da minha família, da família da minha esposa, que deixaram a igreja, abandonaram a igreja porque nunca falaram em línguas e disseram, o Espírito Santo não me ama, não me quer, eu não tenho o Espírito de Deus, de repente eu não estou nem convertido, e ficou anos e anos e anos fora da igreja, porque foi colocado isto como uma prova sine qua non de que você tinha o Espírito de Deus. Acontece que Paulo diz, não, você tem o Espírito de Deus se você diz que Cristo é o Senhor. Se Cristo é o seu Senhor, então o Espírito Santo age em sua vida, independente da manifestação de qualquer um desses dons que aqui são enumerados por mim, inclusive o dom de línguas. Em nenhum momento o dom de línguas é destacado como uma prova ou como uma evidência da presença, mas o que entendemos deste texto é que estes dons estavam sendo usados pelos coríntios como prova de que eles eram de Cristo. Ele diz, não. A afirmação de Cristo como Senhor, isso sim é prova de que o Espírito de Deus age em sua vida. Qualquer dom não existe para afirmar seu lugar no corpo, mas sim, os dons servem para o bem comum, para fazer bem à igreja, fazer bem ao próximo. Os dons não são para autenticar você. Os dons são para você ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outra pessoa. Este é o propósito de dons espirituais.
segue o texto em versículo 12, falando sobre o quê? Sobre a igreja. Eu não vou ler essa passagem, porque ele bate isso, ele massacra esse assunto de que muitos membros, um só corpo, ninguém pode dizer para o olho, não preciso porque eu não sou olho, ou não, enfim, ninguém pode se achar mais porque sabe fazer uma coisa ou outra, ou porque tem um dom ou outro, ninguém pode. Ele diz, nós somos um corpo, nós somos membros uns dos outros. E o texto crítico se acha no fim desse capítulo, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Ele coloca como em último lugar, línguas estranhas. Aí ele faz as seguintes perguntas: todos são apóstolos? Qual é a resposta? Diga comigo, não. Todos são profetas? São todos mestres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Ok. Todos interpretam? Não. Ou seja, nem todos vão falar em línguas. Todos têm um espírito, mas nem todos vão ser apóstolos, nem todos são profetas. Embora tenha muita gente querendo ser apóstolo hoje em dia, nem todos vão ser, se bem que no Brasil parece que todos querem ser. Mas nem todos vão falar em línguas. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Engraçado que numa igreja onde houve abuso de dons espirituais, particularmente línguas, em vez de dizer, calma, não mexa com isso, Paulo faz o contrário, ele diz o contrário. Ele disse, não, eu quero encorajá-los a buscar os melhores dons. Quais são os melhores dons? Os dons que farão bem, que vão edificar o corpo. Estes são os melhores dons, os dons que vão edificar. Não tenho tempo de entrar numa explicação toda de dons, porque nós estamos nos restringindo a apenas um. Então ele fala em 1 Coríntios 13 sobre o que? O caminho melhor. E ele mostra o tônus dos dons espirituais. Qual é, digamos, a alma de dons espirituais? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Ele mostra o caminho melhor. E aí ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Aparentemente, se nós tirarmos só do capítulo 11 de 1 Coríntios, alguma noção de o que está acontecendo lá naquela igreja, tinha gente que antes da Santa Ceia estavam sentando às mesas, os ricos traziam sua quentinha caprichada, e tinha gente da mesa ao lado passando fome e nem repartiam sua refeição com outro, ou seja, não havia amor nesse lugar. Então o que eles estavam fazendo com dons? Usando dons apenas para show. Não estavam querendo o bem do próximo. E é por isso que Paulo tem que incluir, no meio dessa discussão de dons espirituais, ele diz, olha, o que está faltando aqui é amor. E ainda que eu tenha dons de línguas, se eu não tiver amor, serve para nada. Se eu tiver todo o conhecimento, se eu não tiver amor, não serve para nada. Então ele mostra que o tom de dons espirituais é necessariamente amor. Bom, o capítulo sobre amor conhecemos. Há questões aí que poderíamos tratar, talvez na segunda parte vamos, mas vamos então pular para capítulo 14, porque ele volta a falar sobre línguas, e aqui creio que nós vamos extrair uma lição importantíssima sobre a função de línguas estranhas e o seu lugar devido. Versículos 1 e 2. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. Pela primeira vez, com esse versículo, temos uma definição do conteúdo de línguas, do dom de línguas. Embora esse conteúdo tenha sido, digamos, embutido nos relatos do livro de Atos, pela primeira vez Paulo define o que está acontecendo quando falamos em línguas pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos falando para Deus.
o que se chama uma palavra dirigida a Deus? Oração ou louvor. Oração ou louvor. O dom de línguas, portanto, segundo Paulo, não é uma mensagem para homens. Profecia, sim, línguas, não. É uma mensagem ou é uma oração feita a Deus, no poder do Espírito Santo. Isso bate com o que vemos em Atos 2? Sim. Sim. Por quê? Os que vieram da diáspora judaica ouviram falar das grandezas de Deus na sua própria língua. Ouviram o quê? Os 120 louvando a Deus. Não ouviram a pregação, não ouviram uma mensagem, não foi um eu, o Senhor vos falo. Ouviram eles louvando a Deus na sua própria língua e ficaram perplexos. O que quer dizer isso? Estão falando em sírio, em libanês, estão falando em panfiliês. Vieram da Panfilha, então panfiliês, eu acho que... né? Louvando a Deus. Estavam louvando a Deus, estavam falando das grandezas de Deus. Mesma coisa aconteceu na casa de Cornélio, se bem que eles também profetizaram. Quem fala em outra língua não fala aos homens. Então a sua interpretação deve ser uma interpretação, se for uma interpretação fiel, a interpretação daquela língua seria o quê? Uma oração. Quando na prática pentecostal começou essa coisa de alguém falar em outras línguas no meio de um culto e outra pessoa ficar de pé e dizer, eu, Senhor, vos falo, trata-se de quê? De alguém que falou no poder do Espírito Santo e outra pessoa que falou no seu próprio poder, ou que talvez tenha profetizado, mas não era a interpretação de uma língua, porque Paulo define línguas como o quê? Quem fala em línguas fala para Deus. Ele não deixa margem de dúvida a este respeito. Versículo 5. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui ele define profecia, que não é o nosso assunto hoje. Mas ele continua. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Eu quero que você ouça isso. Paulo não está fazendo pouco de línguas estranhas. Ele queria mais que todo mundo falasse em línguas. Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ou seja, profecia é melhor, línguas é um dom, eu não vou dizer menor, mas de aplicação mais restrita, pois quem fala numa língua edifica a si mesmo e não a igreja. Desse ponto em diante, Paulo se preocupa em mostrar que o uso público de línguas estranhas é inconveniente e chega a ser inútil. Versículo 10, ele diz: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Línguas não são bobagem. Eu já ouvi muita gente brincar com línguas estranhas como se fosse só um halabashi, que é bobagem, que é balbuciando. Não, ele diz, línguas são idiomas. Quem fala em outra língua está falando algo. Talvez não seja uma língua que você entenda ou que outra pessoa entenda, mas trata-se de um idioma, trata-se de uma linguagem. Se não forem entendidas, parecem bobagem. Eu me lembro antigamente no Vivo Gordo, o programa do Jô Soares, antes dele se tornar o que ele é hoje, quando ele tinha aquele programa humorístico, ele imitava o inglês.
E o inglês dele era Gans, que no inglês não quer dizer absolutamente nada, porque ele não sabia falar inglês naquela época, ele só falava o português. Desde então ele já aprendeu razoavelmente a língua do tio Sam. Mas eu me lembro que quando ele falava em inglês naquele programa Vivo Gordo, era sempre Gans. E na época, como americano, que eu não sou mais, mas na época eu era americano, eu ficava meio ofendido. Isso não é inglês. Isso não tem nada a ver com inglês. Era só bobagem. E tem pessoas que acham que línguas estranhas é só bobagem. Não é. Paulo deixa muito claro. Trata-se de outros idiomas. Trata-se de outras línguas. Versículo 14 continua. Então, pois se oro em uma língua... E olha só, agora está construindo em cima do seu pressuposto de que línguas são dirigidas a Deus. O que ele diz? Pois, se oro, é oração em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá alguém, aquele que está entre os não instruídos, dizer o amém à sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Olha só. Aqui ele está mostrando, baseado na sua definição, que línguas são oração. Ele então diz, eu oro, é o meu espírito que ora em línguas. Mas se alguém ouve, não há proveito, não vai entender. Ok. Então eu orarei com o espírito ou com o entendimento, mostrando que línguas continuam não sendo idiomas que você aprendeu. Se foram idiomas que nós aprendemos, então nossa mente entenderia o que nós estamos dizendo. Se não, absolutamente. Se eu oro pelo meu espírito, meu entendimento é infrutífero, ou seja, eu não entendo o que eu estou dizendo, mas meu espírito está orando. Que apresenta um certo desafio antropológico fantástico, não é? A diferença entre espírito e mente aqui, para quem gosta desses voos filosóficos e teológicos, principalmente, ou teológico-filosóficos ou filosóficos-teológicos, é interessante. Não temos tempo para adentrar isso hoje. Mas vou continuar. Versículo 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Por que Paulo disse isso? Primeiro, porque ele falava em línguas mais do que todos eles. Mas segundo, porque eles não sabiam que ele falava em línguas. Como é que não sabiam que ele falava em línguas? Porque ele nunca fez isso em público. Ele teve que informá-los que ele falava em línguas. Foi necessário informar aos seus leitores que ele falava em línguas. Por quê? Porque eles não tinham ouvido ele falar em línguas. Então ele dizia, mas eu dou graças que eu falo em línguas mais que todos vocês. Ou seja, vocês acham que são grande coisa porque falam em línguas? Falo mais. Ele não está dizendo que é grande coisa, ele só está dizendo, eu entendo desse assunto. Aí ele continua, todavia na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixe de pensar como crianças, veja só. O que ele está dizendo? Vocês estão usando línguas em culto público porque vocês estão sendo infantis a respeito disso. Cresça, seja maduros, use esse dom do jeito que ele deveria ser usado. E continua. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim, eles não me ouvirão, diz o Senhor. Está citando Isaías. Carson lida muito bem com essa citação aqui. Continuando. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos?
Mas se entrar algum descrente e não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Então nós vemos que línguas deixam pessoas pasmas, aconteceu em Atos 2, é um sinal para os que não creem, mas não há proveito além disto. Porque os que não creem não vão ouvir nada que os convença do seu pecado, só se ouvirem palavras proféticas. E hoje não é sobre profecia. Vamos fazer uma manhã teológica sobre profecia. Não é hoje. Vamos falar só de línguas. Enfim, sem interpretação não há proveito. Então, o que a gente faz? Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Depois de toda essa discussão. Que discussão? Capítulos 12, 13 e 14 até esse ponto. Versículo 26. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Esta é a ordem do culto. Ou seja, ele mostra um salmo, uma instrução, uma palavra. E se alguém falar em língua, se não houver intérprete, se não houver alguém sabidamente agraciado por Deus com este dom de interpretar a sua oração ou o seu louvor, então fique calado. Não traga a língua estranha para o culto público. Não temos visto isto em círculos pentecostais na história recente. Temos visto muita confusão. Muita confusão. Eu tenho visto pregadores do púlpito orarem em línguas estranhas e todo mundo acha isso muito espiritual. Paulo está dizendo, não é bem assim. Isso é criancice. Não traga isso para o púlpito. Não traga isso para o microfone. A não ser que alguém interprete, porque se não interpretar, não tem proveito nenhum. É só confusão, é só barulho. Não que línguas sejam barulho, não que línguas sejam confusão. Pelo contrário, trata-se de uma língua, de um idioma, de algo falado do Espírito para Deus. É uma oração, mas tem o seu lugar. Pessoalmente, baseado, fundamentado não só na minha experiência pessoal, como também nestes textos, porque além desses textos não há outra menção de línguas estranhas na Bíblia. Esses textos deixam claro, primeiro, é um dom dado por Deus sobrenaturalmente. Não é uma capacidade de evangelizar outros povos aprendendo as suas línguas rapidamente. Você diz assim, mas quem pensa isso? Bom, meu avô pensou isso. Meu avô creu que ele receberia o dom de chinês. Botou tudo que ele tinha na vida em baús, levou a sua família para a China. Quando ele desceu do barco, sabe o que aconteceu? Nada. Ele pregou com a ajuda de intérprete todo o tempo que ele passou na China, onde ele perdeu a sua primeira esposa e filha, que morreram de malária. Mas ele foi na fé de que ele receberia o dom de chinês para pregar em chinês para o povo chinês. Uma leitura equivocada desta passagem. É um dom dado sobrenaturalmente, mas, uma vez dada, ainda é um mistério para a mente de quem fala. Nunca entendemos o que estamos dizendo quando oramos numa outra língua.
Isso é do nosso espírito, mas a nossa mente não tem proveito. Então Paulo diz, então orarei com a mente e orarei com o espírito. Cantarei no espírito ou cantarei com o entendimento? Podemos pedir isso a Deus? Eu creio que sim. E eu quero terminar essa primeira metade só dizendo, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu queria mais que todos falassem em línguas, pois enriquece a nossa vida de oração. Pois há coisas que nós necessitamos no espírito, mas não entendemos com a mente. Quantas vezes nós enfrentamos uma necessidade ou um problema ou até um mal-estar e não sabemos o que está acontecendo conosco e precisamos saber interceder ou interceder por uma outra pessoa e não sabemos exatamente o que essa pessoa precisa e precisamos poder orar numa dimensão mais profunda e mais plena. O dom de línguas nos confere a capacidade de alcançar uma meta que o nosso entendimento não alcança. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu estava num acampamento pentecostal na Califórnia, e naquela noite eu recebi a plenitude do Espírito Santo, o poder do alto. Chamaram de batismo no Espírito Santo, e eu comecei a falar numa língua que eu não conhecia. E eu fui até 3 da madrugada falando nessa língua, ao ponto de eles me esticarem no banco, eu fiquei lá deitado falando em outra língua, até 3 da manhã. A alegria foi tão grande. Eu não fui lá para receber uma língua, eu só senti a necessidade de mais de Deus em minha vida. Eu tinha 11 anos de idade, há 48 anos. Línguas estranhas fazem parte da minha oração diária. Eu falo em línguas literalmente o tempo todo. Quando eu estou no carro, eu estou falando. Se eu estiver no carro sozinho, eu estou orando em línguas. A não ser que eu leve uma fechada e aí minha língua reverte ao português. Porque eu preciso mais e mais e mais de Deus. Quando eu oro por uma pessoa, eu oro até onde eu sei. Mas frequentemente eu me vejo esbarrando num sentimento de que tem que ter mais, eu não sei como pedir, e eu logo completo isso com línguas, e dependendo da situação, eu tenho notado que eu falo em línguas diferentes. Quando eu estou repreendendo alguma coisa, eu falo numa língua que não é a mesma, eu reconheço que as sílabas são diferentes, parece uma coisa mais oriental, menos assim, ocidental e tal, e eu não posso definir, porque eu não quero examinar demais racionalmente essa questão, mas eu tenho diariamente o regime de orar em línguas sempre que eu posso, mas eu não trago isso para o púlpito, não trago isso para o culto público. Creio que o que Paulo deixa muito claro é que esse dom em particular é um dom que o Espírito Santo concede para enriquecer a sua vida de oração. E eu queria mais que todos tivessem uma vida de oração bem mais rica do que temos. Anno Domini, para a igreja voltar a ser igreja.